Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo. Vídeo esse que vamos falar de um capítulo que nós postamos no Facebook durante a semana. O segundo capítulo da primeira carta de Pedro, tá? Você que tem a oportunidade de nos acompanhar no Facebook pode ler o capítulo inteiro comigo, de segunda a sábado. E você que não teve essa oportunidade, pode nos acompanhar nesse vídeo que nós vamos falar um pouquinho desse capítulo, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Também lá no YouTube você curte, compartilha, faça a sua inscrição, né, antes de tudo, para que você nos ajude a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Esse conteúdo não é monetizado, nós não vamos chegar a uma grande quantidade de pessoas. O intuito não é esse, o intuito é chegar até você de uma maneira natural, tá bom? Se você tiver disponibilidade de compartilhar esse vídeo, eu te agradeço. Com certeza você já ouviu e disse a expressão Deus é bom, né? Deus é bom. Mas você tem a verdadeira noção da bondade de Deus? O capítulo que vimos na semana passada termina falando da regeneração. E esse capítulo que vamos ver hoje é uma continuação desse assunto. Pedro diz: já que são regenerados, então, deixando, pois, toda a malícia, e todo engano, e todo fingimento, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Versículos 1, 2 e 3. Quando Pedro finaliza esse trecho e diz, se é que já provaste que o Senhor é benigno, Pedro remete o leitor lá no Salmo 34 e 8, que está escrito assim, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Pedro descreve o Senhor como pedra viva. Ele retoma o assunto do versículo 13 do capítulo da semana passada. Ele relata que todo cristão deve deixar de lado a malícia, o engano, o fingimento, invejas e murmurações, e buscar como meninos o puro leite espiritual, que é a palavra de Deus. Algo comum em nós é o desejo de crescer. Queremos ser como nossos pais ou irmãos mais velhos, mas o crescimento espiritual depende do alimento divino. Infelizmente, muitos cristãos não crescem, pois não buscam o verdadeiro alimento. A recomendação de Pedro para o crescimento era para aqueles que já sabiam da bondade de Deus. Nunca devemos duvidar da bondade de Deus. Se assim fizermos, estaremos em pecado. Pedro pede para nós despojarmos de algumas coisas e desejarmos outras, para que nos aproximarmos da pedra viva, eleita e preciosa, conforme está no versículo 4. Pedro faz um relato metafórico. Ele conclamou a vivermos como um templo e um sacerdócio. Ele ainda continua em sua metáfora ao mencionar que as pedras formam um edifício. Nós, cristãos, devemos ser como um templo uníssono em Jesus Cristo. Pedro ainda referiu a Isaías 28,16 quando chama Jesus de pedra angular. Era oportuno que ele aplicasse essa passagem para aquele povo. Deus havia reconstruído o seu povo como igreja após o exílio. A pedra angular era a grande pedra colocada na fundação. A igreja é edificada nessa pedra, Jesus Cristo. Mas essa mesma pedra de edificação também é de tropeço para os desobedientes. Veja só o que ele escreveu no versículo 8. Lá está escrito assim, é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados.
A obediência é o que nos mantém perto de Deus. Somos geração eleita, somos sacerdotes que servem nesse templo. A figura de linguagem de Pedro mostra que ele não era rude como muitos, inclusive os estudiosos, afirmam. Evidentemente que ele tinha um profundo apoio do Espírito Santo. Se estivermos alicerçados em Deus, Ele nos usa para a edificação de todos. Eu já vi muitos letrados com bacharelados, com mestrados, que sobem numa tribuna e falam lindamente, mas quando tem que falar num púlpito, não conseguem. Porque nós precisamos estar alicerçados com o apoio do Espírito Santo. Assim foi Pedro. A partir do versículo 11, ele mostra como deve ser a nossa conduta. Devemos nos portar de maneira decente nesse mundo, apesar de sermos forasteiros. Aqui ele menciona três testemunhos que devemos dar a partir do momento que iniciamos uma nova vida. Vamos a eles. Primeiro testemunho, o testemunho que damos às pessoas à nossa volta. Ele escreveu assim nos versículos 11 e 12: Amados, peço-vos que, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observe. Segundo testemunho, o testemunho que damos para com nossas autoridades. Aqui é uma pedra, no sapato. Ele escreveu nos versículos 13 e 14: Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem. Meus amigos, devemos respeitar as autoridades, não por quem eles são, mas por amor ao Senhor. O nome de Deus deve ser glorificado com nossas atitudes. Não podemos sair por aí sendo anarquistas. Terceiro testemunho, o testemunho que damos diante das dificuldades. Olha só o que ele escreveu nos versículos 21, 22 e 23. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. As dificuldades virão para todos, mas a nossa reação diante delas conta muito. Vamos dar um bom testemunho seguindo os passos de Cristo, seguindo o seu exemplo, ou vamos murmurar, praguejar e desistir? É muito triste ver um cristão ser lembrado pelas suas canalices, ao invés de ser lembrado pelo seu caráter. Existe um monte de pessoas que se dizem cristãos, que maltratam as pessoas, que roubam as pessoas, que fazem negociatas, que vendem produtos estragados, que fazem meios de se enriquecerem ilicitamente e depois fala: Jesus é bom, Deus te ama e vamos todos para o céu. Meu amigo, para o céu só vai aquele que dá bons testemunhos. Jesus se portou de maneira pura e padeceu por nós, sem cometer pecado algum. Pois qual motivo devemos nos rebelar? Éramos ovelhas desgarradas, conforme está no versículo 25, mas agora temos um verdadeiro pastor que é Jesus Cristo. Um bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.